Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h30, 6h30, horário de Brasília. Que bom saber que você está aqui conosco, que bom que você continua conosco. Eu espero que você fique conosco durante toda essa manhã, até as 10 horas da manhã, estamos juntos. E a partir das 10, nosso irmão Jorge Pessoa estará por aqui, e às 4 horas nosso irmão Elias Faé, enfim, e assim você fica o dia todo conosco aqui na presença do Senhor através da Rádio Manaim, e é muito bom estar aqui, não é verdade? E é muito bom saber que você está aqui conosco. Deixa eu mandar um abraço ao meu querido irmão Adão, ele que mora aqui na cidade continental, na Serra, na Grande Vitória, setor Europa. Quem manda um abraço pro nosso querido irmão Adão é o Antônio Mateus, lá de Portal de Jacaraípe, meu querido irmão Diácono Antônio Mateus. Grande abraço. Mandar um abraço também ao nosso irmão Douglas, aqui de Boa Vista. Ele falou: Kleber, essa voz é inconfundível, hein? É o pastor Daniel, é ele mesmo. Pastor Daniel Monteiro está aqui conosco nessa manhã, juntamente com os demais pastores. Um abraço, Douglas. Deus te abençoe, viu? Estamos orando por você, meu irmão. O Senhor continue te fortalecendo aí a cada dia. Ó, é a cada dia, tá bom? Basta o dia de hoje. E amanhã? Não, amanhã vai chegar, aí o Senhor vai te fortalecer amanhã, depois da manhã, né? Cada dia, como diz a palavra, né? Basta cada dia o seu mal. Então todo dia, diário. O Senhor tá contigo, meu irmão. Varão valoroso. Um abraço também o meu querido pastor Francisco Damiani, tá lá ouvindo a gente. Quinta-feira que vem o pastor vai estar aqui. Hoje é aniversário do Marcelo, neto do pastor Francisco Damiani e da sua esposa, irmã Gislene. O Marcelo, neto do pastor Damiani, tá fazendo hoje 6 aninhos. Ele mora em Laranjeiras, na Serra, mas é ovelha do pastor Alexandre Brasil, ali no Barro Vermelho, né? Pra quem não conhece, Barro Vermelho fica ali coladinho com quem é daqui de Vitória vai saber ali. Pertinho ali da Praia do Canto, né? Perto da ponte Ayrton Senna e perto do bairro Santa Lúcia ali também. Então, onde está o nosso querido pastor Alexandre Brasil. Queridos, mandar um abraço aqui para o irmão Naélio, a sua esposa, irmã Socorro, e a filha do casal, a Naeli. Ele é uma família, o irmão Naélio é caseiro lá do Manaim de Maranguape, no Ceará. Tá lá ouvindo a gente. Um grande abraço a ele, a toda a família, ao irmão Amarildo Gomes também, lá do Ceará. Tem um pedido de oração aqui pela saúde do pastor Landes, em Jardim América, né? Ele tá com a saúde debilitada, precisando das nossas intercessões, a intercessão da igreja. E também é o pastor Júlio Valim, que vai passar por uma cirurgia 10 horas de hoje, uma artroscopia no ombro. Pastor Júlio Valim, que esteve aqui pregando foi segunda-feira ou terça-feira? Foi segunda-feira, isso. E o pastor Júlio Valim, que é ali de Taquari 2, ali na Ladeira do Oriente, na pracinha de Taquari, né? Já monitoramos ali, né? Então, um grande abraço ao nosso pastor Júlio Valim, que essa cirurgia seja uma bênção para sua vida, e vamos orar para que o Senhor dê uma bênção. Queridos, também estamos felizes, como diz lá em Minas, né? Felizes a beça. O nosso irmãozinho Benaia operou anteontem, ele que nasceu com a medula colada na coluna, precisava de uma cirurgia urgente, aí o plano de saúde não aceitava, enfim, aquela batalha de sempre, né? E os pais no clamor, na oração, e Deus operou uma bênção. A cirurgia foi dia 21 e o Benaia já está praticamente em casa, graças a Deus, tudo certo, graças a Deus. A gente fica muito feliz com isso, né? E tem também aqui o irmão Alisson, que estava na UTI, passou uma situação delicadíssima. Ele até estava na UTI, deixa eu ver aqui. Teve alta, olha que maravilha. Isso, a igreja orou, ele teve alta. E a irmã disse assim: eu estou muito feliz em ver meu irmão de volta à sua casa com a sua família. E nós também estamos felizes pelo irmão Alisson, tá de volta à sua casa, ao seio da família. E o Senhor deu uma grande bênção. E já vai estar 100% com a saúde restaurada. Peço aos irmãos que estejam orando pela Zara, nossa irmãzinha, de pouco mais de quase 60 dias de vida. Mas são 60 dias de batalha no hospital na Inglaterra, junto ali com a sua mãe Nicole. A Zara
Até agora os médicos não definiram, não fecharam o diagnóstico que ela tem, mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso e que o Senhor vai abençoar, já está abençoando a vida da nossa irmã, a Zara Luiz, filha da nossa irmã Nicole, mas por favor, ore por ela, tá bom? 6h35, vamos dar início ao nosso pós-madrugada, lembrando que daqui a pouquinho, por volta das 8 da manhã, o pós-madrugada e a madrugada já estará disponibilizado no YouTube e você pode mandar o link para quem você quiser, pode rever, assistir novamente. Amém, queridos? Assistir. E não esqueça de dar o like, porque é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e outras pessoas possam ser atingidas ou beneficiadas, abençoadas pelo culto de madrugada, pela palavra do Senhor, tá bom? Então é a forma de você evangelizar. Ah, Kleber, eu tenho vergonha de evangelizar. Então mande o link, né? E aí os pastores já estarão falando aqui da palavra do Senhor e o Espírito Santo vai estar agindo. Ah, Kleber, eu tenho dificuldade. Uma pessoa, procura um jovem da sua igreja, que é o seu próprio filho, que ele sabe mais de internet que você do que eu, não é? Ele vai ajudar aí você certamente. Tá Às bom? vezes até o neto, né, Cleber? Neto, é verdade. Os meninos de 5, 6 anos já sabem tudo de internet. Esses dias mesmo, na nossa igreja, eu levei um álbum, ali em qualquer um, pastor Daniel sabe, já passou por lá. Eu levei um álbum de fotografias. Quando eu estava no Manaim, quando eu trabalhava lá no templo, fazia parte do grupo de Colete Azul. E aí, naquela época, né? Estou falando de 30 anos atrás. E aí, eu levei um álbum de família, com fotos, né? Aí a irmãzinha, pequenininha criança, pegou, deixa eu ver, toma aqui. Ela foi e não abriu o álbum. Ela botou o dedinho na boca assim, tentando passar, como se fosse a foto. Eu tive que apresentar o álbum pra ela. Isso aqui é um álbum, você tem que abrir a página, entendeu? Então eles sabem muito mais de internet do que nós, né? Já nascem sabendo mandar o link, fazer um download, enfim. Meus irmãos, nós estamos começando o pós-madrugada aqui na Rádio Manaim. E nessa manhã estamos recebendo aqui o pastor Daniel Monteiro, o pastor Luiz Anoni, pastor Guilherme Campos e pastor Marcelo Simões. E o texto, eu vou pedir para o nosso irmão Sena colocar na tela, por favor, o texto em Evangelho de Marcos, isso, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 23, que diz assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Verso 24 agora. Isso. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Bom, eu tô com uma dúvida aqui, mas o pastor Daniel Monteiro vai tirar essa dúvida aqui. Pastor, se ele disse, eu creio, e depois ele disse, ajuda-me na minha incredulidade, parece que há uma coisa não bate aqui, né? Eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. O que ele quis dizer com isso, pastor? A paz do Senhor. Na verdade, ali, quando Jesus coloca para ele que tudo é possível ao que crer, né? Ele se coloca numa situação, né, que ele olha para Jesus, porque ele chegou até Jesus, porque ele cria que Jesus poderia fazer alguma coisa, né? Tanto é que ele foi aos discípulos, ele entendeu, né, que alguém poderia fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo a situação que o levou até aquele momento gerou uma incredulidade no coração dele. Então ele cria que Jesus poderia fazer alguma coisa, só que a situação, o coração dele não tinha fé para aquilo que ele estava propondo ali. Ele já devia vir sofrendo há muito tempo, né? A Bíblia diz ali que era criança desde a infância, o verso 21. Jesus pergunta, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele diz, desde a infância. Então ele já vinha sofrendo há bastante tempo. Bastante tempo. E esse sofrimento há bastante tempo endureceu o coração, trouxe incredulidade. Exatamente. Não é? Por isso que ele confessa ao Senhor, Senhor, me ajuda, né? Ele chega pro Senhor e fala, Senhor, eu não tenho fé para isso mais, né? Me ajuda nessa minha condição
né? Me ajuda na minha incredulidade, ajuda a minha incredulidade, né? E ele só foi até Jesus porque certamente ele deve ter ouvido falar. Com certeza. Que Jesus curava, salvava, libertava, né? Isso. E então ele acreditava que Jesus pudesse curar seu filho. Sim. Mas a fé dele precisava ser fortalecida. Isso. Não Ele é? já viu, Jesus tinha curado o cego, né? De Betesda, né? E ali tinha outros, né? Milagre. O aleijado, o surdo, né? O paralítico, isso. desculpa. Isso. Multiplicado pães, né? Então, Isso. a fama, né, de Jesus já se espalhava, né? Então ele chegou ali por talvez um último momento, né? Assim, vamos ver ali que E ele estava ao pé do monte, porque, como o senhor disse na mensagem, Jesus tinha subido o monte, Sim. no Monte da Transfiguração, com Isso. Pedro, Tiago e João, Isso. né? E o senhor transfigurou ali, enfim, toda aquela situação. Quando eles descem, e aí os 9 restantes discípulos estão ali com a multidão. Foi exatamente nessa hora que o Senhor foi abordado, né? Ele aborda Jesus. Isso, ele aborda o Senhor e com esse sofrimento. Não só o pai sofria, mas o jovem também, desde pequeno, sofria, né? E ele sofreu uma ação, como ele diz aqui no texto, e também no Evangelho de Marcos fala sobre esse texto, Lucas também, que o adversário pegava para o tirar a vida. Para destruir. Porque esse é o papel do adversário. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas aqui o pai dele toma uma atitude muito interessante de levar o filho até o Senhor Jesus. Esse é o papel importante dos pais, né? Para que o filho possa receber uma cura, uma libertação. E hoje em dia nós vemos muitas vezes os pais se eximindo dessa responsabilidade, pastor. E isso é um problema. É interessante até o texto quando fala ele é roubar, matar e destruir, né? Então, primeiro ele rouba, né? Ele mata a fé, e o último é a destruição, quando o homem ele perde toda a esperança, né? Mas Jesus, eu vim para que tenhas vida, né, e vida em abundância. Então Jesus ele vem para destruir essa ação do mal, do adversário, né? Então quando ele chega ali até Jesus, quando ele leva até Jesus, ele está tirando o filho da destruição para aquele que pode trazer vida, né? Tanto uma vida, né, mais digna em função de tudo que ele sofria, né? E Jesus traz uma vida digna ao homem, né? Quando, né, eu falo muito isso na igreja, a gente vê homens, né, de terno, de gravata, né, que há um tempo atrás estava nos becos, né? Verdade. Envergonhado, né? E hoje está ali servindo ao Senhor, né? Quem olha não reconhece, né? Então a vida que Jesus dá, né, é para hoje e para a vida eterna. Então, quando a gente traz, né, o nosso familiar, nosso ente querido, nosso vizinho, né, a gente está orando pelos vizinhos, até o Senhor Jesus, é porque o Senhor, ele vai abençoar 100 vezes mais aqui, né, mas acima de tudo, né, ele vai dar vida eterna. Com certeza, esse jovem, né, pela libertação, e esse pai, pela libertação que ele viu do filho, ele seguiu Jesus, né, e ele também alcançou, né, o prêmio maior, que é a vida eterna em Cristo, né? Então, é uma obra completa, né? A obra redentora é uma obra completa na vida do homem. Amém. Também conosco nessa manhã o pastor Luiz Zanoni também. Pastor, no final desse texto, os discípulos vão até o Senhor e perguntam: por que nós não conseguimos fazer isso? Isso eu estou me referindo a quando o Senhor liberta esse jovem. Então, os discípulos, por que nós não conseguimos? E o Senhor diz: olha, esse problema, ele só é resolvido com jejum e oração. Tem problema na nossa vida que só usando os meios de graça, jejum, oração, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, né? Eu vou na igreja do pastor Daniel Monteiro, aqui em Boa Vista, porque o pastor Daniel tem uma oração forte, né? Ele fala com tanta, eu vou lá. Mas a bênção não está na pessoa, está no abençoador. Então, mas para a gente poder ter essa comunhão, para a gente ter essa fé, nós temos que nos aproximar do Senhor, nós temos que
Porque esse homem, ele vivia, como o pastor Daniel colocou e nós também aqui, ele vivia anos e anos desse sofrimento. Ou seja, mas quando você se aproxima do Senhor, você vive uma relação de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo de Deus, você passa a enxergar, a ver o impossível como possível. Porque nós servimos ao Deus que pode todas as coisas. Para o senhor pastor Luiz Anônimo. Pastor Kleber, pastor demais irmãos aqui na bancada. Realmente, Kleber, o jejum é uma arma poderosa que nós temos, né? O Senhor Jesus deixou para nós. E o jejum é aquele que te esconde, né? Quando você jejua, você está escondido. É aquele que vai te dar condição, né, de resolver aquela situação que você está vivendo. É porque através do jejum você alcança, né, aquilo que você almeja, né? E só através do jejum que a gente pode alcançar aquilo que você acha que é impossível, né, para a sua vida acontecer. Né? Mas interessante aqui quando o texto, quando ele fala assim, se tu podes crer, né, ele dá uma condição, né, ao homem. Se você crê, você vai ver a glória de Deus acontecer na sua vida. E foi com Marta, né? Sim. Jesus falou com ela, se você crê, você vai ver a glória de Deus, vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Então, tudo é possível aquele que você crê. Se você não crê, você não vai alcançar essa bênção que você está almejando na sua vida, né? E isso é só através da fé. Se você tem fé, né, naquilo que você se propôs a fazer com o Senhor, vai acontecer na sua vida. Então, eu acho que para nós, como servo do Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se nós não se colocarmos, né, independente dele, é oração, né? Quando você faz uma oração, Senhor, o Senhor pode fazer a minha vontade? Não. Senhor, faça a tua vontade. Porque ele te conhece, ele sabe o momento certo, né, para te dar essa bênção. Ele deu a esse menino aqui, né? Mas o pai, ele teve que tomar a iniciativa de levar. Foi como o último recurso dele, né? Foi o último recurso que ele tinha, né? Porque ele já tinha passado por tudo. E aí ele leva esse menino a Jesus, porque ouviu falar de Jesus, né? E ele se humilhou diante do Senhor, né? Então, se tu podes. E o interessante, pastor Luiz Anônimo, é que ele disse assim, se tu podes. Mas por que ele falou se tu podes? Porque antes os discípulos não puderam. Então, quando ele vai até Jesus, é porque os discípulos não puderam. E aí, quando vem Jesus, ele fala, olha, se tu podes, porque eles não puderam, se tu podes. Mas ele estava diante agora, não de um homem comum, mas estava ali agora diante do Todo-Poderoso, o Verbo encarnado, né? Ali era o Filho de Deus, né? E aí o Senhor diz, olha, eu posso, mas para eu operar, você tem que crer. Você crê? Você tem fé suficiente para crer? Não acreditar, mas crer. Porque na verdade, esse homem, ele acreditava. Mas você tem que crer. Porque tudo é possível, não aquele que acredita, mas aquele que crê, não é? E a nossa fé não está baseada em homens, mas a nossa fé está baseada no Senhor. Porque a Bíblia diz assim, lá em João 15:5, o Senhor Jesus diz assim, olha, sem mim, nada podeis fazer. Por isso que nós cremos nesse Deus, né? Quando o Senhor curou o Bartimeu, né? O que queres que eu te faça? Ele falou assim, eu quero ver. Então, o Senhor sentiu. Paulo,
Paulo certa vez falou assim, e vendo Paulo que aquele homem tinha fé para ser curado, ué, como é que a gente vê que uma pessoa tem fé para ser curada, né? Então aquele homem, ele falou, não, eu creio. E nós sabemos e sentimos e dá para perceber quando a pessoa, ela não só acredita, mas ela crê. Eu creio. Senhor, eu creio. Marta, como o pastor Zanoni falou, ela falou assim, não, eu creio, Senhor, que o meu irmão vai ressuscitar lá na frente, na ressurreição. Né? Não falou, não. Eu tô falando, é hoje. Eu posso ressuscitar seu irmão. Você crê nisso? Eu sou a vida. Ele pode ressuscitar a sua vida, a sua família, o seu casamento. Ele pode ressuscitar. Ele pode te dar uma nova vida, um novo recomeço. É isso que ele está falando aqui, pastor Zanoni. É isso mesmo. Não é? Assim como ele fez conosco, né? Ele pode fazer com o nosso ouvinte que está acompanhando agora a rádio e a TV Manaim. Os nossos companheiros que estão ouvindo a rádio nesse momento, né? É o momento de você fazer uma reflexão, né? Na sua vida e na sua trajetória, né? E colocar diante do Senhor. Né? Se você crê, né, no impossível, vai acontecer. Né? E às vezes a gente pede uma coisa do Senhor e às vezes a gente desanima, às vezes a gente fica... Não, tá demorando muito. Mas olha só, meu irmão, meu irmão. A bênção do Senhor, quando ela vem, ela pode até demorar. Ela pode ser o momento que o tempo do Senhor não é contado. Mas quando a bênção vem, ele vai dar muito mais do que você pediu. Ele vai surpreender a sua oração, o seu pedido. Porque ele te conhece. O momento, às vezes, não é agora. Mas é daqui a alguns anos. Alguns meses. Isso é da economia do Senhor. Agora, você tem que crer, né? Perseverar em oração, em busca, né? E saber que você, né, crê num Deus que tudo pode. Porque a fé, como é que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Isso. Mas vai acontecer. E nós cremos nisso. Por exemplo, eu posso falar assim, ó, eu tenho fé que quando o pastor Marcelo falar daqui a pouco nesse microfone, a voz dele vai sair. Isso não é fé. O microfone tá ali. Acabou comigo. Não é verdade? Isso não é fé. Fé é certeza daquilo que não se vê. Isso aí. Isso é fé. E que vai acontecer. E que vai acontecer. Isso aí. Não é? Muito bem, pastor. Já que eu falei em pastor Marcelo. Falando nele, né? Falando nele. Pastor Marcelo Simões também conosco aqui. Pastor, uma irmã, o nome dela é irmã Rosângela, ela é de Juiz de Fora. Ela disse assim, Kleber, às vezes passamos por tantas lutas que a nossa fé fica abalada. Eu fui o que o pastor Daniel falou agora há pouco. Esse homem, o filho dele sofria desde a infância, imagine quantos anos, não é? E ele disse assim, olha, mas temos o Senhor que nos fortalece e restaura a nossa fé. A irmã disse assim, ó, o culto da madrugada e o pós-madrugada tem sido bênção na minha vida. E eu quero cada dia mais estar perto do Senhor, ser totalmente dependente dele. Então, quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, a nossa fé é fortalecida. Nós vemos o impossível. E eu estava separando aqui, 2 Coríntios 5:7, diz assim, porque andamos por fé e não pelo aquilo que vemos. É de fé em fé. Né? Nós cremos não no que vemos, mas nós cremos no impossível, no invisível, porque fé, se é que eu tenho fé que esse celular aqui eu vou falar, isso não é fé, né? Isso não é fé. Fé é o firme fundamento, é a base, é a rocha, né? Se creres, verás a glória de Deus, né? Se você crer, você vai ver a eternidade. Se você crer, você vai ver o arrebatamento. Se você crer, você vai estar no arrebatamento, porque nós não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Verdade. Padre Seu Kleber, os pastores da bancada. Eu falei aqui em off, Kleber, e esse texto ele é maravilhoso. Toda palavra é maravilhosa, mas esse texto ele possui um ensino para todo aquele que faz a obra, independente do chamado. Você é ovelha, aqui tem um ensino para você.
E a primeira coisa de tudo que o pastor Daniel e o pastor Luiz falou até agora é a nossa fé não pode estar no homem. E você falou muito bem, naquele que é poderoso para fazer o que você deseja. Não é o instrumento que ele usa, mas aquele que é o abençoador, aquele que tem o galardão. E quem tem o galardão é o Senhor. Agora, ele nos deu o Espírito Santo. Pastor Daniel aqui falou assim, não era o momento dos discípulos. Então nós, a cada dia, estamos sendo preparados para viver o momento maravilhoso que é o alcance da vida eterna. E para isso, nós precisamos vencer etapas. E esse texto mostra muito maravilhosamente aquilo que nós estamos estudando em Cantares, o conhecimento da igreja fiel e o conhecimento da igreja infiel. Então veja bem, o que levou a igreja infiel a não fazer o que ela deveria fazer? O exercício da fé que nos foi dada pelo Consolador. Então, o Senhor nos enviou o Espírito Santo para que nós testemunhássemos daquilo que temos visto e ouvido. Então, a diferença da fiel para infiel é a razão humana. Então, esse pai, diante de tudo que vocês já falaram, o sofrimento, a criança sendo maltratado, qual pai que não se compadece? Ele quer ajuda, ele quer tudo, qualquer coisa. Então, ele foi aos discípulos, que ouviu falar de Jesus. Jesus não estava, ele foi até os discípulos. Quando os discípulos não atenderam a necessidade dele, porque ele foi para ser atendido, é discípulo, é tudo igual. E não é. Cada um de nós tem um chamado. E nós precisamos entender isso pela fé. Nós precisamos entender isso. E a maravilha da obra do Espírito é que nós temos esse rodízio de pastores para a igreja viver momentos de cada ministério, porque o ministério de Jesus, ele está na mão de Jesus, né? É o pastor, é o doutrinador, o pastor, o evangelista, o profeta e o apóstolo. Então a igreja vai vivendo e vai aprendendo todas essas coisas. Esse pai de família, como você falou, ouviu falar de Jesus, que ele curou o céu, curou isso, e ele foi atrás, assim como a mulher do fluxo de sangue. Entendeu? E a resposta dela para Jesus foi contar a ele toda a verdade, porque só ela sabia que tinha recebido a virtude para ser curada. Ninguém sabia. Esse daqui, ele não recebeu a virtude. Ele só recebeu quando ele chegou e confessou. Foi muito bem dito isso aqui. Então nós precisamos entender isso aqui. Quando você vai a um irmão, quando você vai à igreja, você não deve ir focado naquilo em que você ouviu dizer, mas você deve crer naquilo que foi operado. Então, o Deus que você vai procurar é Deus do impossível, é Deus que pode realizar aquilo que você não tem alcançado. É Deus que, se você crer, ele vai atender. Crê em quê? Nele, na palavra. A palavra é Jesus. Então a palavra é fonte de vida. Não é você ter o conhecimento. Você falou assim, uma coisa é crer, outra coisa é acreditar. A palavra está escrita. Você acredita nela, mas não crê. Que o Espírito Santo, que ela é viva para poder falar com você, para poder te dar experiência, para te fortalecer na fé, para que você possa realizar tudo que o Senhor tem para realizar. E os discípulos ficaram, por que você pôde ou não pôde? Tem uma agulhazinha de ciúme, não tem? Você é nosso mestre, não está me ensinando o pulo do gato? Aí, para você fazer essas coisas, tem que ter santificação. É por isso que lá no tabernáculo, você fazia o sacrifício e você tinha que lá se lavar. E a única peça do tabernáculo que não tem medida é a bacia de bronze. O resto tudo tem medida. Por quê? Porque vai depender de você a sua intimidade com Deus. Vai depender de cada um.
Então, existem situações que não é simplesmente você crer. Você, além de crer, você tem que estar preparado para realizar aquilo que Deus te chamou para realizar. Então, nós estamos vivendo um momento onde Deus está nos preparando para nós recebermos a coroa da vida. E ninguém vai entrar, vai ouvir o seu nome, se não estiver dentro desse projeto. Jesus teve essa questão com o pai desse lunático. Jesus teve essa questão com Marta. Com Marta ele foi mais veemente. Ele disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela falou: não, eu sei que meu irmão vai ressuscitar nos últimos dias. Ela entrou na dispensação da graça? Não. Não tinha entrado, ela estava na lei. E a lei não é a dispensação do gentio. A lei é a dispensação do judeu. E o pastor Gedati falou uma coisa nessa última escola bíblica, que não vai ser a nação judia que vai ser salva. Porque a salvação é individual. A graça da salvação é individual. Você tem que ter a sua experiência. Nesse dia, o pai teve vendo a operação e certamente ele se converteu, passou a seguir Jesus, porque era um testemunho de fé. Então nós precisamos entender isso, ó. O nosso testemunho é de fé. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. Isso é maravilhoso. Pastor Guilherme Campos, a questão aqui não era a capacidade do Senhor Jesus de curar, mas a questão aqui era a fé daquele pai, pastor. Paz, Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, os pastores da bancada, dá boas-vindas aqui, pastor Daniel, pastor Luiz Zanoni, que estarão conosco agora na bancada na quinta-feira. É interessante isso, né? Porque aquele homem, aquele pai, ele já estava há muitos anos passando por essa situação, né? E Jesus perguntou para ele: vem cá, quanto tempo que isso está acontecendo com seu filho? Aí ele pegou e falou assim: não, é desde a infância. E lá em Lucas 9:38 diz que era o filho único dele. Sim. Era o único filho que ele tinha. Então você imagina a dor de um pai vendo seu filho desde a infância nessa situação. Por certo, todos os recursos que ele podia buscar, ele já tinha buscado. Aí ele foi até Jesus. E deixando o pai e o filho um pouco, esse pai e esse filho um pouco de lado, eu fico imaginando, Kleber e os pastores, os 3 discípulos que subiram com Jesus pro Monte da Transfiguração, que viram a glória do Senhor, viram Jesus glorificar, tiveram uma experiência maravilhosa no monte, chega no vale, tá aquele alvoroço, aquela situação, e ali Jesus, como que o nosso Deus é poderoso, né? Jesus chega diante do alvoroço e com a autoridade que ele tem, ele apazigua tudo, a palavra dele é certeira, a ação dele é maravilhosa. Como que é a ação de Jesus na vida do homem, né? Jesus tira o embaraço, Jesus tira a dúvida, Jesus tira a incredulidade. Às vezes você está aqui hoje com a gente conectado, ouvindo, passando por situações também no vale dessa forma, mas Jesus está conosco. E quando Jesus está conosco, o milagre acontece. Jesus falou com aquele pai, trazendo o pai de volta, né, para conversa. Jesus virou para aquele pai e falou assim: olha, como que aconteceu isso? Aí ele falou, e o pai fez um pedido, e um pedido até receoso, mas crendo que Jesus era uma alternativa, era a alternativa. Ele falou assim: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Aí Jesus respondeu para ele assim: se você pode crer, né? Tudo é possível ao que crê. E ali ele reconheceu, né, pastor Daniel, a sua limitação. Ele falou assim: Senhor, eu preciso de ajuda, porque tanta gente já falou que ia me ajudar e ninguém pôde fazer nada, inclusive os 9 que estão com o senhor aí, ó, não conseguiram nada. E às vezes é assim conosco, né? O único que pode nos ajudar é ele. A situação é tão delicada, tão difícil, e só ele. Só ele. E quando ele age, é certo. É certo. É certo. E tem um detalhe. Pois não, pastor Daniel.
isso que ele falou, eu estava lendo aqui, a expectativa do homem ela vai diminuindo, né? A partir do momento que as coisas vão acontecendo. E ele destacou essa frase e eu achei bem interessante quando ele fala assim: tu pode fazer alguma coisa, tipo assim, o que der para fazer, faz ainda, porque a expectativa do homem vai caindo, né? Então, é o verso 22, né? Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos, né? Então, o homem, né, nesses dias, as lutas são tão ferrenhas, né, que a fé vai diluindo, né? Então, quando às vezes chega a presença do Senhor, ele já está, né, destruído. Vou lá ver se acontecer alguma coisa, tudo bem, se não, também tudo bem. Achará a fé na terra Exatamente, quando vier o Filho do Homem? É exatamente esse ponto. E outra coisa, Kleber, Claro. é uma coisa rápida aqui para não atrapalhar. Nós temos que ter muito cuidado com respeito ao que a gente permite que os nossos filhos vejam, ouçam e escutem. Por quê? Porque a brecha que foi dada para essa opressão dominar esse menino foi na infância, né? Então ele estava debaixo de algo que era espiritual. E o pai sabia. O pai dele sabia, porque desde a infância ele está assim, aí a opressão vem, dá sobre ele, é para destruição. Então nós como pais, nós devemos vigiar com respeito aos nossos filhos. Nossas crianças não têm ainda discernimento para saber aquilo que é danoso, que é letal para elas. Então, cuidado, observa, vigia mesmo o que o seu filho está vendo na rede social, o que ele está assistindo no celular, na internet. Vigia para que não haja brechas para opressões. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas o engano também vem pelo ouvir. Então nós temos que estar atentos, em cima do que o pastor Guilherme acabou de falar. Como pais, o que seu filho está ouvindo? O que ele está vendo? Com quem ele está andando? Com quem ele está conversando? O que ele está lendo? Né? Quais são as influências que ele está sendo nessa hora influenciado, pastor Zanoni? Às vezes, né, a gente até presencia isso em alguma situação nas igrejas, né? O pai e a mãe às vezes não dá atenção ao filho, né? Aí eu não tenho tempo, a vida é tão corrida, mas você tem que tirar um tempo para ouvir seu filho. Meu filho, como é que foi a sua aula no colégio? O que aconteceu? Isso. Dê atenção, né? Às vezes eles procuram para conversar algum assunto, você, eu não tenho tempo, eu não posso, eu tenho compromisso, mas aí que mora o perigo. Se você não dá atenção, alguém vai dar. E aí se torna uma situação difícil depois para você reverter. Então o pai e a mãe tem que ter, né, essa percepção, né, de olhar para o filho está triste, aconteceu alguma coisa, meu filho? Alguma coisa te contrariou no colégio, ou um amigo? Senta, e ele vai ser seu amigo, porque ele vai confidenciar o que aconteceu. E quando você não tem essa comunhão com seu filho, ele passa a não confiar em você. Sim. E ele não vai se abrir com você. Com certeza. Não é? E perde o controle, né, Kleber? Porque quando a criança quando o filho tá jovem, tá na idade da infância, você ainda tem controle. Mas depois de jovem, grande, forte, igual esse filho desse... Você não tem mais como controlá-lo. Não tem. E é interessante, Kleber, que ensinar não é proibir. Entendeu? Muitos pais querem proibir os filhos. Enquanto eles estão debaixo do jugo, eles atendem. Agora, quando eles começam a ter a sua condição, eles deixam o caminho. Então, ensina o menino o caminho que deve andar. Então, você, pai, nós somos exemplo para nossos filhos. Independente de tamanho. Independente de tamanho. Ele vai observar a sua vida diante da adversidade e vai ver aonde você tem recorrido. E ele vai ver que tudo tem dado certo. Porque nós somos afligidos, mas jamais abatidos. Nós estamos sempre vivendo da vitória do Senhor no tempo dele. E
logo aqui na frente, no verso 38, João respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônio, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não segue. Jesus respondeu e disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Isso aqui é um mistério que nós precisamos começar a ensinar as pessoas. O milagre não está ligado à pessoa. O milagre está ligado naquele que tem o galardão. Então, qualquer um pode, desde que ele viva essa doutrina. A doutrina do Espírito. E nós precisamos entender isso por fé. Deus pode usar a sua vida, a vida de qualquer um de nós aqui, quando não tiver profeta. Não foi isso que aconteceu? Não usou a mula de Balaão? Deus usa quem ele quer. Agora, nós precisamos dar esse entendimento aos nossos irmãos, aos nossos familiares, para que eles vivam a experiência deles. Nós tivemos essa experiência com as nossas filhas. Entendeu? Eu tenho certeza que os pastores aqui também têm com seus filhos. Agora, não é proibir, é levá-los a ter uma experiência com Deus. E naquilo que a gente consente, que seja diante do altar de Deus. Nós vamos fazer um intervalo agora. Eu estava lembrando aqui de um homem chamado Jairo. E Jairo estava com um problema, que a sua filha estava muito doente, enferma, e ele vai até o Senhor e: Senhor, entra na minha casa. Isso eu vou lá. Nesse intervalo, ele encontra uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, e o Senhor para socorrê-la. Nesse intervalo, chega a notícia: olha, não incomode mais o mestre, deixa pra lá, porque a situação que era dificílima agora ficou impossível, que a menina morreu. E quando Jairo recebe essa notícia, diz o texto: o Senhor olha para Jairo e diz: Jairo, apenas creia. Apenas creia. Por que ele falou isso? Apenas creia. Porque na nossa mente vem muitos pensamentos. Mas o Senhor falou assim: olha, de todos os pensamentos que estão vindo na sua mente agora, apenas creia. Fecha agora, blinda a sua mente. Apenas creia. Creia em quê? Na palavra do Senhor. Se ele falou que vai na sua casa, ele vai. Por mais que o problema pareça impossível, ele vai lá e dá a vida. Sabe por quê? Porque ele é o dono da vida. Ele pode ressuscitar na sua vida o amor, ele pode ressuscitar a fé, ele pode ressuscitar o seu casamento, os seus filhos na presença do Senhor. Apenas creia. O Kleber. Pois não. E a palavra diz assim: aquele que crê não se apresse. Exatamente. É no tempo dele. Foi o que aconteceu com Jairo, né? Jairo com pressa, a menina lá, Jesus parou, atendeu. Eu vou lá. Eu vou lá. Mas interessante. Tudo tá no controle, não se apressa não. Interessante a colocação do pastor Guilherme, é que a menina tinha acabado de morrer, né? Sim. E Lázaro tá passando de 4 dias. 4 dias. A condição é a mesma. Para Deus não tem tempo, esse tempo cronológico nosso isso aí. Para ele tanto faz. Ele é o Deus que ele pode ressuscitar a pessoa que acabou de morrer, como a pessoa que estava há mais de 4 dias. E de acordo com a ciência, já não tinha mais nem a função cerebral, já tinha ido embora há muito tempo. Mas ele é o dono da vida. Glória a Deus. Ele é a vida. Às vezes a gente vê falar assim, né? Ah, não tem mais jeito. Né? Mas tem jeito. Sim. Para Deus tem jeito. Tem jeito. Para você, às vezes, não vai ter jeito para o seu filho mais, ou para alguma enfermidade, alguma situação que ele está vivendo nesse momento. Mas olha, se você crê, tem tudo jeito. É possível que não crê. Desanima. Né? Creia somente, porque o milagre vai acontecer. E a gente às vezes tem visto isso. Né? Às vezes as pessoas falam assim: esse aí não tem mais jeito, eu já fiz tudo. Não desiste. Porque pro Senhor tem jeito, sim. Teve jeito para nós, né? Por que não vai ter jeito pro outro? Eu lembrei que também do paralítico no tanque de Betesda, o pastor Daniel até citou aqui. Quando o Senhor se aproxima dele e fala: olha, você quer explicação? Você quer ficar bom? Você quer que eu te cure? Você quer que eu te faça alguma... O que você quer que eu te faça? E ele fala, ele começa a reclamar, Senhor, já fui em tantos lugares, já fui ali. Não respondeu, né? Não respondeu. Todo mundo chega... Isso. Mas
cedo, lamentou. entra no tanque e Só eu tô lamento, aqui. só lamento. Mas o Senhor, nessa manhã, Ele está falando isso para você. Você crê que Ele pode. Você tem fé? Como está a sua confiança no Senhor? Essa é a pergunta, eu até anotei aqui. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que ela pode mudar a sua vida? Como é que está a sua confiança no Senhor nessa manhã? Você crê? Porque tudo é possível que crê. Então, vamos fazer o intervalo. Quero mandar um feliz aniversário aqui, especialíssimo, a irmã Elaine Pantoja, mãe do pastor Júnior Pantoja, né? Que o Senhor possa abençoar sua vida, viu, minha irmã? Serva valorosa nas mãos do Senhor, a nossa querida irmã Elaine Pantoja, que mora lá em Ananindeua, no Pará. Ela serve ao Senhor lá na Igreja Cristã Maranata 40 horas. Não me pergunte por que esse nome, mas é 40 horas, né? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, viu, minha irmã? Vamos louvar o Senhor? Daqui a pouquinho a gente volta. Um abraço carinhoso aqui para nossa irmã, a irmã Carol, né? A irmã Carol, que é tia da Monique Fernandes. E sabe onde ela mora? Em 40 horas, em Ananindeua, no Pará. Ela está aniversariando, completando 35 anos hoje, né? É uma serva do Senhor e ela é chamada pelos irmãos lá da Igreja Cristã Maranata de 40 horas de Carolzinha. Olha, um abraço aqui, viu, irmã Carol? E ela disse assim, Kleber, ela gostaria que você mandasse um abraço para. Tô mandando aqui um abraço muito especial para nossa querida irmã, a Carol, completando hoje 35 anos, né, Carol? Tá nova, meu Deus, queria eu ter 35 anos, você é privilegiada. Deus te abençoe, receba um abraço aí de todos os irmãos da igreja onde você está, a Igreja Cristã Maranata de 40 horas em Ananindeua, no Pará. E claro, nossa aqui da Rádio Manaim. Tô sabendo que você gosta de ouvir, de cantar os louvores, né? Amém, que Deus te abençoe, viu, minha irmã? Você é muito querida por todos nós, tá? Grande abraço. E também deixa eu mandar um abraço aqui pro irmão Fernando. Irmão Fernando, ele é irmão da irmã Silvia, lá de Massachusetts, Estados Unidos da América, USA. Nosso irmão Fernando, mas ele é mineiro, uai, né? E um grande irmão, Deus te abençoe, viu? Ouve sempre aqui a Rádio Manaim, gosta de ouvir as mensagens, Deus te abençoe, querido irmão Fernando. E também a sua irmã, nossa querida irmã Silvia, que é dos Estados Unidos, mas está passando uns dias aqui, veio ver a família, né? Aqui no Espírito Santo, e daqui uns dias, não sei se hoje ou amanhã, tá indo para Ipatinga, ver toda a família, inclusive o Fernando. Tá bom? Estamos aguardando a irmã aqui, viu? Aqui na Rádio Manaim, irmã Silvia. Grande abraço aí. Bom, são 7 horas e 30 minutos. Vou me despedir aqui dos pastores. Pastor Daniel Monteiro, muito obrigado por ter estado conosco. Pastor Luiz Zanoni, pastor Marcelo Simões e o pastor Guilherme Campos. Vou pedir o pastor Guilherme para esteja orando a partir de agora, após a vinheta, pelos nossos irmãos que estão aguardando ansiosamente esse momento, que é o momento de falar com Deus. Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus, colocamos diante de Ti o nosso companheiro, pastor Júlio Valim, pastor Landes, a saúde, a cirurgia que Teu servo vai fazer, que o Senhor venha abençoar. Senhor, a Zara, a sogra do pastor Wagner Marcli, a Gabriela, filha da irmã Wanda, todos os demais, Senhor, que nós citamos hoje aqui, que as igrejas têm orado, que o Senhor venha dar uma bênção na saúde do Teu povo. Aleluia. Clamamos por aqueles que estão em tratamento médico, por aqueles que passaram por cirurgias, por aqueles que necessitam de recurso para exames, para aquisição de medicamentos. Estende as Tuas mãos, Senhor, e derrama do Teu poder. Amém, Senhor. Clamamos por aqueles que estão desempregados, para que o Senhor venha abrir portas e venha dar a Tua bênção. Senhor, nós Te agradecemos pelos Teus servos que hoje completam mais um ano de vida na Tua presença. Que o Senhor venha guardar, venha prosperar e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, oramos em favor da programação do dia de hoje, os cultos de oração nas igrejas, a Rádio Manaim, cada programa, usa os Teus servos e que este veículo, Senhor, de comunicação seja para a salvação de vidas e para que o Teu nome seja glorificado. Dá um dia de paz, de livramento ao Teu povo. Nós oramos assim
E em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, amados, sobre todo o povo de Deus, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém.